Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém, igreja? Pode sentar. Bem, igreja, hoje nós vamos entender um pouco sobre este versículo que a gente acabou de ler. Antes, eu quero falar que neste capítulo 16, Jesus ele vem falando acerca de um sinal, porque os saduceus e os fariseus, que eram grupos religiosos, costumavam a testar o Senhor, a experimentar. E dentro deste capítulo, a gente vê que quando o Senhor falava da sua vinda, do seu reino, eles pediram um sinal. E o Senhor chega para eles e diz que a esta geração incrédula, nenhum sinal ele daria, senão um sinal do profeta Jonas. E como o sinal do profeta Jonas, a gente vai entender que Deus, ele queria salvar uma cidade chamada Nínive. E Jonas não queria pregar naquela cidade. Preste atenção no sinal. E por Jonas não querer pregar naquela cidade, Jonas então fugiu da presença do Senhor. Observe aqui o perigo de um ser humano que decide a fugir da presença de Deus. Porque quando ele decide de fugir da presença do Senhor, o livro de Jonas, capítulo de número 2, vai dizer que Jonas entrou em um navio e fugiu para uma outra cidade. E se escondeu no porão daquele navio. Mas Deus, como tem olhos que tudo vê, sabia que Jonas estava naquele lugar. Deus agora ordena que o mar fique agitado, os ventos, as tempestades, sobre aquele navio, aonde os timoreiros descem ao porão e vê que Jonas estava escondido naquele lugar. E em meio às conversas deles, para a gente adiantar, Jonas acaba declarando que o mar estava daquela forma por causa dele. E aí o que é que os timoreiros resolvem? Pega Jonas e lança ao mar. Tira de dentro do navio e lança ao mar. O vento logo se acalma, o mar se acalma e os timoreiros é salvo da tempestade. Mas o que aconteceu com Jonas? Deus ordena uma baleia que o tragasse, que engolisse Jonas que estava no fundo do mar. Aí a gente vai entender que Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre desta baleia, gritando pelo
socorro de Deus. Quem sabe um ser humano não poderia ouvir alguém gritar no ventre de uma baleia, mas a alma de Jonas gritava. A alma de Jonas dentro do ventre gritava pelo socorro de Deus. 3 dias e 3 noites. E quando Deus ouve o clamor de Jonas, agora ordena que a baleia lançasse ele para fora do mar. E quando o Senhor fala que a geração incrédula nenhum sinal seria dado senão o do profeta Jonas, Jesus ele estava falando dele próprio, que o único sinal que seria dado à geração seria ele próprio que iria morrer e passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E depois seria ressuscitado, assim como Deus lançou Jonas fora do mar. Então, Jesus ele disse isso, deixou bem claro que o sinal seria esse que ele daria, que ele seria como Jonas, ia passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E assim sucedeu, porque nós sabemos que todo ser humano que morre há de descer. E o texto deixa bem claro que quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, ele desceu o mais profundo da terra, chegou até o abismo, e a palavra revela que ele pregou para os espíritos que lá estavam, para as almas que lá estavam, no inferno. Então, o que é que isso deixa claro? Isso deixa claro que mesmo aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, já sabem que Cristo é o Filho de Deus. E que morreu para salvar a humanidade. E dentro desse texto, o Senhor não fala somente disso, mas ele também vem exortando aos discípulos para se afastar dos fermentos dos fariseus. O que era que o Senhor estava querendo dizer? Para se afastar dos maus ensinamentos, daquilo que os fariseus ensinavam às pessoas naquela época. Também o mesmo texto, nesse mesmo capítulo, ainda vem falando de uma confissão do apóstolo Pedro, porque Jesus, quando percebe que as pessoas falavam muito dele, chama Pedro particular e faz uma pergunta. Pedro, o que as pessoas falam que eu sou? O que as pessoas falam ao meu respeito? E Pedro chega para o Senhor e diz assim: Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias. Um outro diz que o Senhor é um profeta. Aí Jesus chega para Pedro e diz assim: tu, porém, o que diz que eu sou? Aí Pedro chega para ele e diz assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então aqui a gente vê uma confissão de Pedro, que Jesus ficou maravilhado e disse que ele era bem-aventurado, porque foi o Espírito de Deus que revelou a Pedro que ele era, que Jesus Cristo é
o Filho de Deus. E no meio desse discurso, ele vem falando e predizendo acerca da sua ressurreição, ou seja, falando da sua morte e da sua ressurreição. Pedro então se desespera. Jesus fala para Pedro que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que lá seria entregue aos malfeitores para que fosse morto na cruz. Pedro chega para o Senhor e diz assim: de modo nenhum isso acontecerá contigo, Senhor. Pedro queria proteger o Senhor, mas Pedro talvez não tivesse entendendo que seria necessário que isso acontecesse, porque o Senhor chega para Pedro e diz assim: arreda-te daqui, Satanás. Porque Jesus discerne e percebe que Satanás estava falando através da vida de Pedro para que de forma alguma ele morresse na cruz. Porque Satanás sabia que Jesus ele era o Filho de Deus e veio morrer naquela cruz para salvar a humanidade. E tudo que Satanás queria era que os planos de Deus fossem frustrados para que nem eu e nem você tivesse a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Tanto é que no deserto ele tentou o Senhor 3 vezes. Mas aí a gente vai ver aqui, onde a gente acabou de ler, que no meio desse discurso, o Senhor então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Senhor, ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro que se alguém quiser seguir a ele, tome a sua cruz e siga-me. E o que é que você, igreja, entende como cruz? O que é que a cruz significa na sua vida? O que é que a cruz representa na sua vida? Aí nós vamos entender que a cruz, ela não é simplesmente um objeto que serve de amuleto, de protetor. A cruz também não é um símbolo de uma religião, nem mesmo um ornamento de joias preciosas, como a gente pode ver lá fora. Não, a cruz não é isso. A verdadeira cruz, ela é um objeto de tortura e de sacrifício. Na cruz, o crucificado, ele é humilhado publicamente e sofre dores terríveis até a morte. Então a gente vai ver que a cruz, ela representa dores. A cruz representa castigo. A cruz representa sofrimento. Aleluia. Mas Jesus, ele deixa bem claro: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E às vezes a gente não entende aquilo que a gente passa. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando, a dificuldade que você está passando, a luta que você está passando. Mas eu quero dizer nesta noite que você está carregando a cruz de Cristo. Você está carregando as dores que Cristo carregou. Claro que não totalmente
somente porque Ele carregou sobre si por nós, mas Ele aliviou para mim e para você. Então, qual é o verdadeiro significado da cruz? O que é que a cruz ela traz para mim e o que é que a cruz ela traz para você? Se você for ler lá em Efésios, você pode abrir a sua Bíblia, lá no capítulo de número 2, versículo de número 16, você vai ver claramente o que é que a cruz significa para mim e para você. O que é que a cruz revela para mim e para você. A importância da cruz. Efésios 2, versículo de número 16, deixa bem claro o que foi que aconteceu quando Jesus morreu naquela cruz. Efésios, capítulo 2, versículo de número 16. Se alguém achou, pode ler, por gentileza. Observe o que é que diz aí. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Então aqui deixa bem claro que a cruz de Cristo ela veio com este propósito. Ela teve este objetivo de reconciliar você com Deus. Um exemplo. Uma pessoa que é inimiga de outra, ela anda junto? Ela tem concordância? Não. Uma pessoa que é inimiga de outra, ela serve como companheiro? Não. Então era exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos completamente distantes do Senhor, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos erros. Mas a cruz de Cristo, ela trouxe para você a reconciliação. Ou seja, a cruz de Cristo, ela trouxe uma nova comunhão com Deus. Ela trouxe a oportunidade de você se apegar a Deus, de você se aproximar do Senhor. Através da cruz, a reconciliação, ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, ou seja, as inimizades, aquilo que não era de acordo. A cruz de Cristo, ela teve este propósito, de nos trazer de volta. Então, a cruz, ela nos fala do sacrifício de Jesus por nós e do evangelho da salvação de todos os pecadores. Antes estávamos separados de Deus, completamente separados de Deus. Não tínhamos sequer chance alguma, oportunidade alguma de se aproximar do Senhor. Eu me lembro de um versículo, de uma passagem, aonde no Velho Testamento, aonde as pessoas para expiação do pecado, Deus, o povo levava para Deus sacrifício de animal, oferecia ao Senhor sacrifício de boi, sacrifício de carneiro, sacrifício de aves. Só que o povo continuava fazendo isso, mas permanecia no pecado. Aí Deus uma vez fez uma pergunta ao povo: por acaso eu como boi? Por acaso eu como aves? Por acaso não sou eu dono de todas as coisas? Aleluia! Por acaso não foi eu que fiz todas estas coisas? E por que vocês me oferecem tanto sacrifício? Mas Deus, ele estava querendo naquela época, no tempo do Velho Testamento, que o povo oferecesse a ele o sacrifício de louvor. Aleluia! O sacrifício de louvor. E não o sacrifício de animal,
e permanecendo no pecado. No livro de Gálatas também, capítulo de número 6, versículo de número 14, também revela um outro propósito da cruz de Cristo para as nossas vidas, para a vida da igreja. Então, Jesus ele foi envergonhado na cruz, igreja, e suportou tamanha afronta, porque sabia que receberia a glória de Deus. Gálatas 6, versículo de número 14. Não acharam não, igreja? Vou ler. Achou, Glauco? Pode ler. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Observe que o apóstolo ele vem falando acerca de gloriar-me, de modo algum me gloriar-me, ou seja, a cruz de Cristo, o apóstolo está dizendo que através da cruz toda a glória só é dedicada somente a Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado. Glória a Deus, crucificado. Então a gente observa que através da cruz a glória de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Ele padeceu, se envergonhou, foi humilhado para manifestar a glória de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 2, vai falar também acerca de um outro propósito, acerca da cruz de Cristo, que vai dizer que porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo ele vem falando que tudo aquilo que ele propôs a saber, que ele sabe, que ele entende, que ele falava, era da sabedoria de Cristo, era do entendimento e da sabedoria de Cristo. Ou seja, a cruz também revela a sabedoria de Deus e não do mundo. A cruz de Cristo, ela revela sabedoria de Deus, ela nos traz sabedoria. Glória a Deus. Lá também em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, você pode abrir aí, versículo de número 23, vai falar também de um outro propósito da cruz. 1 Coríntios. Mas nós pregamos a Cristo, que exclui para os. Observe o que? Mas nós o que? Pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo crucificado. Ou seja, aí ele está falando, nós pregamos, está falando da pregação do Evangelho, está falando da mensagem da cruz, de Cristo crucificado. Ou seja, através da cruz é que veio o Evangelho para chegar a mim e a você e alcançar a salvação. Então a notícia de que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e foi a mensagem que abalou o mundo inteiro. A mensagem que abalou o mundo inteiro. E por isso é o principal conteúdo da nossa pregação. É o principal conteúdo da nossa pregação, que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Então, a gente vê que através da cruz de Cristo veio estas maravilhas
para o seu povo. Aí também em 1 Coríntios, versículo 18, também revela um outro fato através da cruz. Versículo de número 18, capítulo 1. Que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quem são os que perecem? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, é algo sem valor, é algo que não tem importância. Perece aqueles que morrem no seu pecado, perece aqueles que ouvem e não acreditam, perece no pecado. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Poder de Deus. Para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então Deus, ele derramou todo o seu poder em amor na cruz por cada uma de nossas vidas. Então naquele momento Jesus tinha o poder de descer da cruz se ele quisesse. Se ele quisesse, ele tinha esse poder. Me lembro que quando ele foi crucificado, alguns que estavam embaixo, os soldados romanos, olhavam para ele e diziam: tu diz ser rei dos judeus, tu diz que é o salvador do mundo e não te salva a ti mesmo, então desce da cruz. Se tu tem esse poder, tu desce da cruz. Mas ele não desceu porque ele veio neste propósito de salvar o mundo do pecado. Mas ele tinha esse poder. Ele tinha esse poder. Da mesma forma que quando os soldados vieram pegar ele e levar, vieram com a espada e pegar ele e levar para ser preso. Pedro se achou graça de defender o Senhor. Quando ele se aproxima para defender o Senhor, o soldado corta a orelha de Pedro e Jesus manda Pedro parar e não tocar, não fazer nada. E Jesus chega para Pedro e diz assim: por acaso, se eu rogasse ao Pai, ele não me enviaria aqui um exército de anjos para me livrar? Então, ou seja, Jesus ele não precisasse que Pedro fosse socorrer ele, porque ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria anjos para livrar ele. Glória a Deus. E o Senhor pegou a orelha de Pedro e colocou no seu lugar. Glória a Deus. Então a gente vê que Deus ele tem o poder, Jesus ele tem o poder, e a cruz nos revelou e nos revela isso. Quanto mais fracos somos, mais o poder de Deus se manifesta em nós, se manifesta em nossa vida. Gálatas 5 também revela uma outra coisa muito importante através da cruz, que para a gente ganhar tempo, diz assim, Gálatas 5, 24, diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Glória a Deus. Então aqui está falando de quê? Exatamente do que o Senhor falou: tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você pega a sua cruz e segue a Cristo, naturalmente você crucifica a sua carne, crucifica as suas paixões, os seus desejos, a sua vontade para seguir a Cristo. Então Gálatas revela isso, 5:24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Glória a Deus. E foi exatamente o que aconteceu com o Senhor. Ele crucificou a sua carne.
e nós devemos crucificar nossa carne, os nossos desejos. Então, na cruz de Cristo, convergiu tudo o pecado da humanidade. Então, aqui fala acerca daquelas pessoas que converteram de convenção. Então, a mensagem da cruz, a cruz ela trouxe isso para nós, a pregação do Evangelho e a convenção para o Evangelho, a convenção de Cristo. Também Colossenses vai falar também acerca de um outro poder que a cruz tem, que Colossenses 2,14 vai dizer, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas, deixa eu ver aqui, igreja, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenação, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui está falando de uma dívida que nós tínhamos, de um preço do pecado, ou seja, está falando de valor que nenhum ser humano seria capaz de pagar para conseguir a salvação. Está falando de uma cédula, de um valor que nenhum ser humano é capaz de pagar. Você pode imaginar e pensar o mais rico da face da terra, a pessoa mais rica da face da terra, ela não tem valor suficiente para pagar a sua salvação. Não tem. Não existe valor financeiro que venha pagar a salvação. Mas aquele que se arrepende dos seus pecados, este alcançará a misericórdia do Senhor. Então, a cruz trouxe o quê? O perdão de Deus. Glória a Deus. A cruz trouxe para nós também esse objetivo que é o perdão do Senhor. O perdão de Deus. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. E para a gente encerrar, a gente vai ler, eu vou ler aqui de novo, Lucas 14, novamente, e o 27, Lucas 14 e o 27 para a gente encerrar. 14 e 27. Observe o que o Senhor fala aí em Lucas 14, 27, para a gente encerrar. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Glória a Deus. Está aí uma declaração do Senhor, igreja. Por mais difícil que esteja, não deixe a sua cruz. Por mais difícil que esteja a caminhada, não deixe a sua cruz. Carregue a sua cruz até o fim. Ou seja, deixe
os seus desejos para fazer o desejo de Deus. Deixe a sua vontade para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Aí alguém perguntou: Senhor, e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que creia naquele que Ele enviou. Ou seja, que creia em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, você toma a sua cruz e segue. Aleluia. Aleluia. Ou seja, obedece e obedece. Então não deixe a sua cruz por nada. É por isso que ele fala na sua palavra. Ele nunca chegou para alguém e disse que seria fácil. É por isso que ele diz na sua palavra: aquele que vencer terá a coroa da vida. Aquele que vencer terá a coroa da vida. Então, se fala em vencer, significa, o que é que sugere quando se fala em vencer? Luta, guerra, batalha, né? Ninguém vence se não estiver em uma batalha. Se não estiver em uma batalha, não existe vitória. Se não estiver em uma guerra, não existe vitória. Por isso que ele disse: aquele que vencer terá a coroa da vida. Amém, igreja? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. E se Deus quiser, quinta-feira, não sexta, perdão, estarei no sítio, lá no sítio Sapucaia, em Pedrão, levando o Evangelho de Cristo ali naquele lugar, pregando a palavra do Senhor. Se alguém quiser ir conosco, é só mandar uma mensagem para a gente poder se organizar. Glória a Deus. Se alguém, eu vou orar pelo filho da nossa irmã Valina ali, em nome de Jesus. Nós vamos orar.